participar da leitura do Salmo 135. Louvem o nome do Senhor, todos vocês, servos do Senhor. Senhor, louvamos o seu santo nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Sabemos que o nosso soberano é maior que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada. Louvamos o seu nome, porque o Senhor é bom. Amém. Vem Espírito Santo, habita neste lugar. Vamos dar as mãos, nos unir para cantar e falar de amor, do teu imenso amor e adorar. Senhor, dá-nos a direção, seguro estou em tuas mãos. Vem, Senhor, vem habitar em nós, Senhor, contigo não temerei, tu és a vida, és meu rei, vem Espírito Santo de Deus. Vamos a postrarnos para orar. Amado Pai, estamos muito contentes, Senhor, de estar aqui na nossa igreja. Estamos como hermanos, como família, para adorar e alabar tu santo nome. Amado Padre, queremos pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, y queremos, Señor, que tú nos limpies, que mandes tu Santo Espíritu para poder escuchar tu voz de una manera más nítida. Señor, en esta mañana estamos también muy contentos, estamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo en nuestro corazón, porque hoy es sábado y porque es un día especial. Señor, este sábado 7 de septiembre, estamos empezando, Señor, un camino que es para cumplir un sueño bien grande que tenemos como iglesia. Señor, sabemos que con tu ayuda, con tu compañerismo y con la voluntad, Señor, en nuestro corazón de seguir tu voluntad también, podemos hacer muchas cosas realidad. Señor, te queremos pedir que tú puedas tocar el corazón de cada hermano que está este sábado aquí, que tú puedas bendecir, Señor, y permitir que nosotros podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder escuchar tu palabra. Señor, de una manera especial, quiero también tocar el tema, Señor, de nuestra iglesia. En este sábado empieza la primera fase, que es tener, Señor, nuestro terreno completo pago. Señor, bendice este ministerio, bendice este proyecto de una manera especial. Estamos abiertos para que tú derrames, Señor, tu bendición en nuestras familias y que uses nosotros como instrumento, no solamente para nuestra iglesia, sino también para personas que aún no conocen de ti y que pueden, Señor, ser partícipes de este proyecto. Señor, de una manera especial, convence nuestro corazón y a que tengamos un compromiso, Señor, contigo. Nos recordamos, Señor, de los libros de los reyes, que no solamente habla, Señor, de la vida de los reyes, sino en sí el tema enfático es del templo de Dios. Señor, tú derramaste tantas bendiciones en David, que él preparó todo para la construcción. Derramaste bendiciones en Salomón, que construyó en sí el templo, en Josías, en Joás, que reconstruyeron también el templo. Y queremos, Señor, que esas bendiciones también caigan sobre cada uno de nosotros.
Señor, de una manera especial, bendice también aquí al pastor Clayton Feitosa, que Señor pueda ser usado y que las palabras que salgan de su boca sean, Señor, para refrigerio espiritual nuestro. Quédate con nosotros en este sábado maravilloso y permite que seamos, Señor, una luz para las demás personas. En el nombre de Jesús. Amén. Bom dia, crianças. Não esqueçam de passar pelas laterais também para recolher a ofertinha. Essa oferta é muito importante, ela vai ajudar as crianças que estudam e precisam pagar a mensalidade. Então, por favor, sejam liberais. Pode ficar por aqui, vão me ajudar na hora. Okay? Parabéns os que estão esperando pela oferta, é isso mesmo. Passem, parem e esperem, que a oferta vem. Muito bem, podem sentar, os que estão aqui, sentadinhos. Isso, a oferta. Tem alguém para ajudar e pegar a ofertinha deles, por favor? Isso, dá a ofertinha lá, ó, ali pro... Todo mundo entregando a ofertinha. Muito bem. Obrigada. A nossa história de hoje, ela está registrada no livro de Êxodo, no capítulo 3. Eu quero que vocês prestem atenção ao que vai acontecer aqui à frente. Moisés, ele era um homem muito preparado. Olha, ele foi tão preparado na escola da vida que ele foi preparado para ser o rei do Egito. Só que ele não quis ser o rei do Egito, porque ele decidiu servir a Deus. E por isso, ele precisou fugir. E ele foi para o deserto. E lá no deserto, ele começou a esquecer o que ele havia aprendido na escola normal. E ele estava se preparando para o trabalho de Deus. E a Bíblia conta que certo dia, enquanto ele estava apacentando as suas ovelhas, ele foi na direção do Monte Horebe, o monte de Deus. E quando ele prestou atenção que de repente alguma coisa estava estranha, ele viu que uma sarça pegava fogo, estava com chamas, mas não se consumia, não queimava. E ele então foi se aproximar. Quando ele foi se aproximar, Deus falou: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E Moisés então tirou a sandália dos seus pés e começou a ouvir Deus falar com ele. E Deus então começou a conversar com Moisés, falando para Moisés da importância que seria o serviço de Moisés na causa de Deus. Ele teria algo muito importante para Moisés realizar para ele. E Deus então disse para ele: você vai tirar o meu povo
que está sofrendo lá no Egito. O clamor desse povo chegou até mim, as orações deles chegaram até mim, e você vai tirar esse povo do Egito. E Moisés não se sentiu qualificado para isso. E ele falou, mas como? Como que eu vou fazer isso? Não vão acreditar em mim. E Deus fez uma pergunta simples para Moisés. Falou, Moisés, o que você tem na sua mão? E Moisés falou, eu tenho uma vara, Senhor. Então, Moisés, joga essa vara no chão. E Moisés jogou a vara no chão. Aqui não vai acontecer o que aconteceu com Moisés, ok? Ele jogou a vara no chão, e quando ele jogou a vara no chão, a vara se transformou numa cobra. E ele teve tanto medo que ele fugiu daquela cobra com medo. E Deus deu a ordem para ele, Moisés, pega a cobra pela cauda. Olha, ninguém vai querer pegar uma cobra pela cauda, porque vai pegar pela cauda e a cobra vai tentar pegar a pessoa, morder a pessoa. E Moisés pegou e novamente aquela cobra se transformou na vara. E Deus ainda falou mais alguma coisa para Moisés. Falou, Moisés, se você coloque a tua mão no peito, Moisés. E ele colocou. E quando Moisés tirou a mão estava leprosa. E ele ficou assustado. E Deus falou, Moisés, coloque a mão novamente. E ele colocou a mão. E a mão estava limpa novamente. E Deus falou para ele, Moisés, você vai tirar o meu povo. Mas, Senhor, eu tenho uma língua pesada, eu não consigo falar. Já imaginaram? Ele havia sido preparado para ser o rei do Egito, agora ele não conseguia falar. E Deus então falou para ele, tá bom, Moisés, seu irmão vai com você. Ele vai servir da sua boca, ele vai falar por você. E você vai servir de Deus, você vai ser o porta-voz. Eu vou falar com você e você vai falar com ele. Crianças, Moisés então acreditou. Ele usou o que ele tinha na mão. E a Bíblia fala assim, no último versículo do verso 4, diz assim, toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Você vê, Deus usou o que Moisés tinha na sua mão. Agora eu quero trazer para o dia de hoje a história. Vamos esquecer um pouquinho a história do Moisés lá e vamos trazer para o dia de hoje. O que é que nós temos nas nossas mãos? Nós temos muitos profissionais, são tantas as profissões. Cadê o meu policial? Cadê o meu policial charmoso? Vem cá. E o policial. O policial, ele tem um papel muito importante na comunidade. Ele ajuda a manter a ordem. E o nosso pastor? Muito bem. Aqui nós temos um que realmente vai ser pastor. É o sonho. É o sonho dele ser um pastor. Nós temos aqui o fotógrafo, olha, é uma profissão que está sempre prestando atenção em tudo, com a sua lente, registrando tudo e deixando as memórias. Camila, vem aqui. Camila é uma boa costureira. Vamos lá, Camila. O que a costureira pode fazer? Usando a agulha, a gente pode ver aqui na igreja, lá atrás tem uns painéis, que realmente as pessoas habilidosas usaram a agulha, usaram a linha para fazer um trabalho especial para Deus. E pode ser feito. E o que vocês me dizem de uma vassoura? Quem gostaria de ser uma faxineira? Ou faxineiro? Vem aqui. Isso, muito bem. E o faxineiro, ele faz o que? Ele limpa, deixa tudo em ordem. Ele faz o serviço dele tão bem feito que o patrão chega para ele e fala assim, escuta, por que você faz tão bem feitinho o seu trabalho? É a hora que o faxineiro pode falar assim, eu faço tudo bem feitinho, porque a Bíblia me diz que tudo que vier à minha mão para fazer, eu tenho que fazer o melhor. Nós temos aqui um vendedor de carros, não é isso? Ele tem que cuidar com os carros que vende, não é isso? Vender o carro bem arrumado, para não ficar mal, né? Dizer, o cristão me vendeu um carro mal. Então, em todas as profissões. E a secretária? O que vocês me dizem da secretária? Vamos lá. A secretária, ela tem um papel muito importante. Usando ali o computador, usando a sua agenda, ela vai transmitir o amor de Deus para as pessoas que estão à volta.
Então, aqui na nossa igreja, nós temos muitos profissionais. Licença, só um pouquinho. Nós temos muitos profissionais. Eu vou pegar um aqui para ser o pintor, igual meu filho. Vamos você. Ah, muito bem. O pintor realiza muitas coisas interessantes, não é? E aqueles que pintam casa? Vamos lá, você. Pintando casa. Muito bem. Ai, mas você vai ser o quê? Mecânico. Um bom mecânico tem que fazer o trabalho muito bem feito. Vamos ver, o Adriano vai consertar a casa. Muito bem, vem aqui, cuidado com isso. Cuidado, põe isso, muito bem. E será que a gente tem mais alguma coisa? Ainda mais um aqui, mecânico. E agora eu quero todos vocês de pé aqui, virados para lá. Isso, todos de pé. Todos vocês que estão aqui são profissionais em potencial. Um vai ser engenheiro, o outro vai ser advogado, o outro vai ser... me ajudem a lembrar as profissões que vocês querem ser, né? Veterinário. O que mais? Cuidar de flores, muito bem. Vocês viram quantas profissões? Vamos lembrar a pergunta. Qual foi a pergunta que Deus fez para Moisés? O que Deus perguntou para Moisés? Moisés, o que você tem? O que você tem nas suas mãos, né? O que você tem na sua mão? Nós temos ali o Marcelo, né? O Marcelo é o pianista que traz alegria para a gente. O que ele usa isso, o Jairo, ele usa isso para a honra e glória de Deus. E sabe, o que nós temos na nossa mão, para a gente poder ajudar na realização do nosso sonho de construir a nossa igreja. Cada um de nós somos responsáveis para fazer alguma coisa para que o nosso sonho possa se tornar uma realidade. Então, vamos usar o que temos nas nossas mãos? Neste momento, vamos orar. Lembrando disso, que temos nas nossas mãos, vamos usar para Deus. Vamos lá? Orando. Vamos orar? Santo Deus que habita nos céus, muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor, porque somos teus filhos. O Senhor deixou na Bíblia lições para que pudéssemos hoje usá-las para a tua honra e glória. E nós pedimos a ti, Senhor, que o Senhor possa usar o que temos nas nossas mãos, usar para servir na tua causa, para a tua honra e glória. Fique com cada criança aqui presente e com cada familiar. Por Jesus oramos. Amém. Silenciosamente, sem correr, voltando para os lugares. Todo o material aqui. Não joga. Não joga, não joga. Eu queria usar esses momentos para explicar um pouco sobre o nosso projeto, mas eu queria começar agradecendo a Deus e à igreja o mês de agosto. Queria fazer com vocês uma retrospectiva de tudo que aconteceu em agosto, que para mim foi um mês muito, muito abençoado. Só nesse mês, no começo, a gente começou com o programa dos pais, que foi um programa muito bom. Logo em seguida, nós tivemos o VBS, que as crianças gostaram muito, pediram para ano que vem durar um mês. Depois nós tivemos o Festival Brasileiro, que foi um completo sucesso também. Tivemos muitas visitas, foi um dia muito agradável. E para fechar com o mês de ouro, o mês de agosto, nós acabamos com a Semana de Oração do Pastor Aldrovando, que foi muito boa, muito abençoada, nos lembrou de muitas coisas, nos abençoou de muitas formas. E desde essa semana ele já estava falando um pouco sobre esse projeto. O projeto Nossa Igreja, na realidade, ele começou há muitos anos atrás, quando nós, como igreja, decidimos comprar a propriedade ali no CBC que nós temos.
Essa propriedade foi comprada com sacrifício de muitos irmãos que deram entrada e a gente tem pago fielmente todos os meses. Mas a gente se reuniu e resolveu pensar o que a gente pode fazer o que a gente poderia estar fazendo para estabelecer objetivos, metas, para o nosso sonho se tornar realidade mais perto. Porque se a gente deixa só as coisas correrem, elas vão acontecer, mas a gente não sabe quando nem como. Se a gente coloca alvos, se a gente coloca metas, desafios, a gente se motiva e as coisas podem acontecer mais rápido. Pensando nisso, a nossa igreja montou uma comissão de construção, que são pessoas que estão se preocupando em descobrir metas, objetivos, meios de motivar a igreja e as pessoas para poder a gente conseguir fazer essas coisas que a gente está querendo. Nessa equipe nós temos o Bruno Helnert, o Valdecir Alves, a Cecília Pizarro, o Júlio Alves, o José Eudes Machado, a Giovana Stabno, o Silvio Pionato e o Marcos Aleprotti, nosso pastor, e todos vocês, que não dá para ler o nome de todos vocês aqui. Todos precisam contribuir. Como a gente está agora, o projeto Nossa Igreja, primeiro queria dizer que não importa qual for o desafio da nossa vida, com Deus tudo é possível. Sem Ele a gente não é nada. Nós somos só instrumentos, só pequenos vasos que a gente pode ser por Ele, mas se a gente se entrega para Ele, Ele pode fazer coisas muito maravilhosas. Essa é a dívida que a gente tem agora. A gente deve 736 mil. O nosso mortgage agora é 5.866. Se a gente continuar pagando como a gente está pagando agora, a gente demoraria 14 anos para acabar de pagar. Essa dívida já diminuiu consideravelmente, porque a gente tinha 32 mil dólares na poupança, que recentemente a gente transferiu para o principal, para poder ajudar a reduzir. O que a gente tem em mente, uma das coisas que a gente pensou é pagar o CBC em 5 anos. Isso pularia o nosso mortgage de 5 mil e pouco para 13 mil. Se você pensar assim, nossa, 8 mil dólares a mais por mês, tipo, eu como pessoa, é uma coisa impossível. Você, cada um de nós aqui é impossível. Mas se a gente pensar como igreja, se todo mundo se unir, se todo mundo colocar o coração, a gente pode conseguir. Eu coloquei esse mortgage calculator aí, porque todos os iPhones, os telefones que tem agora, se você coloca no search mortgage calculator, aparece um monte de programas que você pode pegar, e aí você coloca o tanto que a gente deve, e o que a gente vai pagando, e a gente pode ir calculando o tanto que está baixando e quanto que a gente pode estar caminhando no nosso objetivo. Então, qual que seria a nossa contribuição para isso? Como eu falei para vocês, 8 mil dólares é demais para mim e para você. Mas se a igreja toda se envolver no projeto, fizer um sacrifício de amor, se esforçar para poder caminhar uma segunda milha, a gente calculou mais ou menos assim, se 40 pessoas aqui da igreja se comprometessem a dar 50 dólares por semana, tipo 200 dólares por mês, em 5 anos a gente teria a nossa igreja paga se as coisas continuarem do jeito que está. Esqueci de falar para vocês, nosso juros agora é de 4,25, ele é um juro variável. Então, quanto mais a gente pagar agora, melhor. Esse pacto que a gente está pedindo para vocês, que é um pacto de fé, é o seguinte, eu falo que é de fé, porque é de fé mesmo, gente, porque quando a gente olha para as coisas possíveis, vocês vão ver que é difícil, mas nada é impossível com Deus. Porque a gente precisa que as pessoas continuem contribuindo nas ofertas, como elas já têm que contribuído, porque as nossas despesas continuam do mesmo jeito. A gente não pode tirar o dinheiro das ofertas que a gente tem dado agora e canalizar para a construção, porque as contas de água, de luz, de aluguel, o mortgage, tudo vai continuar acontecendo. Então, a gente precisa realmente caminhar uma segunda milha, orar, conversar com Deus e pedir para Ele uma forma, cada um, nas suas possibilidades. Eu coloquei 50 dólares por semana, mas isso, eu tenho certeza que tem pessoas que podem dar muito mais, tem pessoas que isso vai ser muito, mas o importante é que cada um tenha o seu pacto de fé com Deus, porque o mais importante de tudo é o que a gente faz com Ele. Lembra da oferta da viúva? Era pouquinha, e Ele considerou a mais importante. Então, é importante que todos estejam envolvidos. Eu, particularmente, já fiz o meu pacto com Deus, e Ele tem me abençoado muito.
E eu estou muito feliz com isso. E eu gostaria que cada sábado aqui, pessoas viessem aqui contar o seu pacto com Deus e as coisas que Deus tem feito na sua vida, porque Ele tem muito para fazer. Não sei quem estava aqui no dia que o pastor Odrovando falou, que a gente é para ser cabeça e não cauda. A gente é para emprestar para muitos e nunca pedir emprestado. Quando a gente paga juros, a gente está pedindo emprestado. Na realidade, era para a gente emprestar para muitos. Essas bênçãos são nossas e a gente tem que se apoderar delas. Mas para a gente se apoderar dessas bênçãos, a gente tem que obedecer o que Deus fala. E a gente tem que clamar por essas promessas. Sejamos criativos. Lá a gente pode pedir um trabalho extra e colocar uma porcentagem daquele trabalho extra que a gente conseguir. A gente pode fazer um sacrifício mesmo e parar de comprar coisas que às vezes nem fazem bem para a gente e separar aquele dinheiro para a oferta. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Isso aqui é só o começo. A gente está começando agora e a gente quer ir até junho do ano que vem, no aniversário da igreja, quando a gente vai avaliar tudo o que está acontecendo, como fazer. Então, todo mundo que tiver uma ideia do que a gente pode estar fazendo, outra ideia muito boa que foi levantada é que a gente pode estar recoltando, a gente pode estar falando com pessoas a respeito do nosso projeto. Tem pessoas inclusive que eu conheço, que eu vou falar, que não são adventistas, que eu não sei se elas têm alguma instituição de caridade que elas doam. E essas doações que são feitas são abatidas no imposto de renda. Então, às vezes, se a gente chega e leva o projeto para pessoas que são bem-sucedidas, mas que não tem uma igreja, não tem ninguém para doar, elas podem estar doando para a nossa igreja. Muitas coisas podem acontecer. E, com a graça de Deus, elas vão acontecer se a gente se entregar para Ele. A equipe agora vai entregar um folheto que tem para todos vocês agora. Nesse folheto explica um pouco do que eu falei agora, sobre o nosso projeto, sobre o nosso sonho. E tem uma parte desse folheto que é para ser destacada. Depois do sermão vai ter uma hora que cada um olhe esse folheto, olhe esse pacto com Deus, ore, peça a Deus para te iluminar, peça a Deus para te ajudar quando você vai preencher isso. E vai ter um momento que a gente vai ter oportunidade, a gente vai ter a oportunidade de vir aqui na frente e colocar aqui nesse baú o nosso pacto que a gente fez com Deus aqui hoje. Agora os diáconos podem recolher os dízimos e as ofertas. Desculpa, vou orar primeiro. Querido Deus, muito obrigada, porque Tu és tão bom, porque Tua misericórdia dura para sempre, porque Tu és o Deus do impossível, porque Tu colocas sonhos nos nossos corações e Tu nos ajudas a alcançá-lo. Muito obrigada pelas bênçãos recebidas durante a semana, por essas ofertas agora que vão ser recolhidas e esses dízimos, Senhor. Muito obrigada por tudo que Tu nos destes, pela saúde para trabalhar, por esse dinheiro que nós ganhamos, pelas contas que nós pagamos e por isso agora que nós estamos devolvendo para Ti um pouco tanto do que Tu nos deste tão generosamente. Abençoa cada doador aqui, em nome de Jesus. Amém. Uma coisinha, desculpa, que eu esqueci de falar. A nossa oferta da semana passada de construção, ela rendeu 2.422, se vocês olharem no boletim. Só esse mês de agosto, a gente mandou a mais para o Mortgage de 6.477. Graças a Deus. Então, não é um sonho tão impossível a gente conseguir chegar a 8.000. Com a graça de Deus, a mês de setembro, a gente vai conseguir alcançar esse objetivo e vai conseguir mandar o que a gente está sonhando.
Como parte desse projeto, o Jardim de Oração dessa manhã também está voltado para o projeto Nossa Igreja. This is a project for us to have our own church. Se nós olharmos para os números, a gente desanima. Eu estou aqui essa manhã para dizer que isso não é um projeto de números, é um projeto de fé. Davi teve esse sonho, mas Deus falou que ele não ia construir o templo, que o filho dele ia construir. E eu estava lendo em Crônicas, incrível, a festa de solenidade da inauguração daquele templo. Só para vocês terem uma ideia, a oferta de Salomão individual foi de 22 mil bois. Nós temos alguns fazendeiros aqui na Kedma, Walter. A oferta de Salomão foi 22 mil bois sacrificados ao Senhor. E 120 mil ovelhas. Não olhe para a quantidade de sangue. O que Salomão estava fazendo ali era demonstrando a gratidão a Deus pelo que Deus tinha feito por eles. E o interessante é que Salomão encerrou a inauguração daquele templo com um apelo ao povo, que é conhecido: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu vou perdoar os pecados, eu vou sarar a terra, porque os meus olhos vão estar abertos e o meu ouvido aberto para a sua oração. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo que ordenei, e guardares todos os teus juízos. Esta é uma experiência de fé para a qual nós queremos desafiar a igreja nesta manhã. A nossa oferta, ela só tem valor quando junto está vindo o nosso coração. E essa vai ser a marca distintiva de um projeto de sucesso. Nós queremos te convidar nesse momento para a jardim de oração. Todos aqueles e aquelas que antes de colocar a mão no bolso, estão dispostos a colocar a mão no coração e trazer diante do altar do Senhor a nossa vida como um sacrifício vivo. E a promessa é que todas as outras coisas, o dinheiro, vai ser acrescentado. Isso é uma promessa de Deus. Eis-me aqui, Senhor, tira as sandálias. Se esse é o desejo que você tem no seu coração, venha diante do altar e vamos ter uma oração de consagração a Deus. Conversar contigo é o que me faz viver. Quero falar, quero ouvir tua voz, como a brisa suave em mim, e respirar a plena paz da tua presença. Nosso Pai, aqui estou a tua igreja, se apresentando diante do teu altar. Aceita, ó Pai, o nosso louvor. Transforma em nós tudo aquilo que possa nos impedir de sermos aceitos diante do teu trono de graça. Consagra, ó Pai, esta igreja. Nós pedimos a tua bênção, a sua consagração por este propósito, por esse projeto. Porque se nós queremos que ele tenha a tua aprovação, nós precisamos que ele tenha a tua bênção e que tu possas vir a santificar a vida de cada filho teu que aqui está. Que possamos entender acima de tudo que vai ser pela fé e pela confiança e dependência de ti que nós poderemos alcançar tudo aquilo que colocarmos em nosso coração. Abençoa, Pai, mais uma vez nós pedimos esta igreja. Abençoa este projeto. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
esse é o momento da gente cantar louvores a Deus. Sei que muitos de nós temos grandes razões para louvar a Deus hoje. Sábado passado, nós tivemos o privilégio de ver o batismo do Joaquim Costa, que está aqui hoje. Muitas razões para louvar a Deus. Mas entre nós também há pessoas que estão passando por momentos difíceis. Ontem faleceu o irmão Machado, pai do Eudes. Depois de muitos anos lutando com câncer, ele descansou nos braços de Jesus, aguardando a ressurreição em Cristo. Como igreja, nós queremos também pedir que Deus ajude a Carla, que está aqui, o Richard, seu avô que faleceu ontem. A morte é um momento difícil para as pessoas, mas nós cremos na ressurreição em Cristo Jesus. Today is a day to worship God, to praise Him. I know it's sometimes very hard to worship Him when you pass through the valleys of death and difficulties. So we unify one of our families here. Someone passed away in Brazil last night, and I will pray for Machado's family, to God help them and comfort them. Quero convidar você nesse momento para se colocar em pé e cantarmos a Deus, mesmo nos momentos difíceis. A Bíblia diz assim: em tudo dai graças, mesmo quando o nosso corpo, nossa cabeça tem motivos para desanimar-se, mas nós devemos sacrificar nossa vida no altar do louvor a Deus, dizer a Ele: Senhor, eu tenho razões para te agradecer. I have reasons to say thank you, Lord, to praise your name. So sing with us. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass, whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never
um pouquinho mais para frente, vocês. Quão grande és tu. Nosso Deus é maravilhoso e grande. Não temos palavras para continuamente louvá-lo. Quero convidar você para pensar e louvar a Deus. How great thou art. I want to invite the musical choir to come behind them to praise with us. How great thou art. Okay? We start in Portuguese, but after that to do it in English, so you can help us your voice together. Okay? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço, e o teu poder em manifestação. Então, my soul, my Savior, God to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee, how great thou art, how great thou art. Se pensa então que sem poupar teu filho nasce pra morrer por mim, levando a cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Then sings my soul, my Savior, God to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee, how great thou art, how great thou art. E ao ver Jesus em resplendor e glória, para levar-me à luz dos céus, prostrar-me em gratidão em vida e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Then sings my soul, my Savior, God to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee, how great thou art, how great thou art. Senhor, muito obrigado por tudo que tu és. Thank you, Lord, because you are everything. You are our master, our savior. You did your best to save us. Thank you, Jesus. Amen. Pode se assentar.
주인 멍안릿 불이 림니랭이 베이싱엄 또로우모 툴랑티랭라 찬담 뚜랑수 바티안 베두 엄수 알로 엥엥 도네 이르루 룽가야루 You're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone.
but down in the valley, with trials and temptation, that's where faith is really put to the test. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make it right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make it right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the Thank you. Thank you so much. We have more songs to sing. Good luck. The lunchtime, we have more time to sing in the other fellowship hall. Quero convidar o pastor Cleiton Feitosa, que é o secretário da nossa associação. Ele é o convidado dessa semana. Ele estará orando pela nossa igreja, ele e a sua família. Tem um pouquinho da sua história no boletim dessa semana da igreja. E nós estaremos orando por ele, pela Delma, pelo Derek e pelo Malta, seus dois filhos. Nós temos já orado algumas vezes por você. Vimos Deus miraculosamente tratar da sua doença. E hoje você é um homem livre, servindo a Deus com saúde. E para a gente é uma alegria tê-lo aqui, para abrir esse novo dia para o Senhor, para a nossa igreja. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Feliz sábado a todos. É realmente uma alegria muito grande. Meu coração está cheio de regozijo, de poder adorar a Deus com parte da minha família brasileira. As minhas responsabilidades de sábado não permitem que eu venha aqui mais vezes. Queria agradecer o carinho que vocês sempre demonstram para nós, para nossa família, principalmente a minha esposa e meus filhos, quando eles participam de eventos com vocês. É sempre muito bom saber que há pessoas que nos amam, que se preocupam conosco, que oram pela nossa vida, pela nossa jornada. Queria dizer para vocês que vocês também têm um espaço muito especial no nosso coração, no coração da família Feitosa. Queria agradecer também a presença do coral. Thank you very much for taking the time to come here and to worship with us. It's very special for me to have you here on the Sabbath that I come here. I was just telling them that because of my responsibilities, I get to travel a lot and preach, and we've been together at least a couple times. I preached it in your church. And today when I come, to have you come, it's really special. If for whatever reason the device is not working, I've been told that you can let somebody know, maybe the pastor who is there. We have extra ones. So I hope you get the translation you need. If you want to try some Portuguese as well, feel free.
Is Pastor Puya here? Pastor, thank you for bringing the choir here today. Pastor Puya é um pastor muito especial, ele é um verdadeiro missionário. He's a true missionary in this country. Ele é o único pastor miso na divisão norte-americana. Nós tivemos que importá-lo. Veio das Filipinas, estava terminando seus estudos no IAS, um colégio nosso. He was finishing his studies at IAS. And we placed the call because we didn't have any other pastor in North America that could pastor the Miso Church. Então, para nós é muito especial como conferência ter o pastor Puya como parte do nosso grupo de pastores. Thank you, Pastor, for coming. I was wondering why you didn't sing with the choir. Maybe you would hurt the ministry. But thank you so much for being here. Queridos, hoje é um sábado muito especial. Eu acho que por coincidência, ou por providência, eu acabei sendo convidado para compartilhar da palavra de Deus num sábado de celebração. Num sábado onde, através das músicas, dos louvores, da oração, nós podemos perceber o quanto Deus está preparando essa igreja para receber milagres, para receber as suas bênçãos. Hoje vocês iniciam um sonho, hoje vocês iniciam uma jornada, uma caminhada em direção a ver maneiras maravilhosas como Deus vai prover para este sonho de vocês. E eu queria parabenizá-los pela disposição de quitar essa dívida. Parabenizá-los pela disposição de trabalhar em parceria com Deus. E eu queria ressaltar na introdução essa questão de parceria com Deus, porque, sabe, como filhos de Deus, nós poderíamos orar por um milagre, não é verdade, Lau? Orar para que Deus, de alguma forma, colocasse os $700 mil na conta do banco da Capital Brazilian, e aí nós estaríamos livres dessa dívida. E ela poderia vir aqui semana que vem e dizer, olha, nós fomos checar a conta do banco e o dinheiro estava lá. Deus tem poder para fazer isso ou não? Amém? Claro que tem. Deus é o Deus dos impossíveis. Mas Deus não faz isso. Deus não escolhe essa maneira de fazer milagres. Porque Deus trabalha em parceria conosco. Se você olhar a história do povo de Deus, a jornada do povo de Deus na Bíblia, Deus sempre trabalha em partnership, em parceria com o seu povo. Por quê? Porque Deus quer que a sua família, a família de Deus, possa experimentar as bênçãos de Deus. Deus quer que eu e você, na nossa jornada diária, na nossa jornada cristã, que nós possamos presenciar os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. E Deus estaria roubando de nós essa bênção espiritual se sempre que nós precisássemos de alguma coisa, ou se a família de Deus e a igreja de Deus precisasse de um milagre, Ele concedesse, sem usar os nossos talentos, sem usar a nossa fidelidade, sem usar a nossa vida. E Deus não deseja isso para o seu povo. Então Deus quer alcançar esse sonho de quitar essa dívida com você, para que você possa experimentar as bênçãos de Deus na sua vida. Para que você possa doar, para que você possa se entregar e no dia seguinte perceber que aquilo não lhe fez falta. Pelo contrário, Deus lhe abençoou com muito mais coisas. É um teste de fé. Mas é assim que Deus trabalha, porque Ele se preocupa com o seu crescimento espiritual. Então hoje lançamos esse projeto, um projeto de fé. E eu gostaria de permanecer no tema geral dessa manhã e conversar com vocês sobre generosidade. O tema da mensagem de hoje é generosidade. E aí eu completei a palavra com outras duas palavras. O que está no boletim? Generosidade, uma virtude divina. Eu queria conversar com vocês sobre generosidade de forma geral na vida e generosidade financeira de uma maneira mais específica. E deixa eu confessar para vocês. Pregar sobre generosidade não é fácil. E eu me sinto desafiado e pequeno nessa manhã para falar sobre generosidade. Eu estava numa convenção da nossa igreja, da divisão norte-americana, algumas semanas atrás, alguns meses atrás.
E era uma convenção sobre projetos missionários, uma convenção de como a Igreja de Deus pode se unir para, através dos seus recursos, doar para que o Evangelho de Deus avance. E nós estávamos sentados, escutando o apelo para a oferta, para aquele momento quando a gente abre o coração para dar para Deus, e havia um envelope semelhante ao que vocês têm, com algumas opções, para que a gente pudesse marcar a nossa oferta. Ali havia a opção de $100, eles começavam com $100, já uma oferta alta, depois 200, depois 500, depois 800 e terminava com $1.000. E eu estava ali como obreiro de Deus, participando da convenção para ver como eles faziam, mas me senti tocado a contribuir também. Peguei a caneta e marquei ali que eu daria os meus $100 para contribuir com os projetos. Na mesma hora, minha esposa, que possui o gift da generosidade, tirou a caneta da minha mão, riscou onde eu havia colocado $100 e marcou $1.000. Eu olhei para ela, sem dizer uma palavra, ela olhou para mim e ela disse: nós temos esse dinheiro. Aqui está a oportunidade de darmos para Deus. Eu continuei sem dizer uma palavra e fizemos o compromisso de, nesse próximo ano, doar $1.000 para a causa de Deus. Existem pessoas nesse auditório que possuem, incluindo a minha esposa, esse gift divino da generosidade. Outros não tanto. E para mim é um desafio pregar sobre generosidade. Tenho aprendido muito com a minha esposa o que generosidade significa. E é um desafio que Deus coloca no nosso coração, e não é fácil, não somente pregar sobre generosidade, não é fácil escutar um sermão sobre generosidade. Escutar um sermão sobre generosidade é como ir no médico e passar pela experiência que eu passei 2 semanas atrás. Eu tive que visitar um ortopedista, um especialista em ombro. Fui jogar uma partida de tênis e a gente pensa que ainda é garoto de 20 anos. E ali jogando, machuquei o ombro. Fui no médico e ali na consulta, falando para ele que eu estava sentindo um desconforto, uma dor no ombro e que eu precisava de ajuda. E ali naquela consulta ele começou a palpar o meu ombro, tentando achar o lugar onde doía. Ele apertava aqui, dói. Eu falei, não. Eu apertava mais para cá, dói, também não. A dor é dentro. O desconforto é dentro do ombro. Mas ele ali na consulta tentando achar. E apertava aqui, dói, não. É aqui, dói, não. Aqui, não, também não dói. Eu acho que ele se cansou. E ele queria achar a dor, ele começou a apertar mais forte. E agora, dói? Eu falei, agora dói. Mas a dor é do seu aperto. Não é a dor que eu estou sentindo. Aí ele falou, desculpa, mas é que eu estou tentando achar a dor. E aí ele movimentou o ombro mais de outro jeito. Eu falei, agora dói, essa é a dor de dentro. Eu falei, tudo bem. Escutar sobre generosidade é mais ou menos como ir no médico. Se você sentir desconforto, se doer, das duas uma. Ou é porque o pastor apertou demais, ou porque você realmente tem um problema. E eu fiz o propósito nessa manhã de não apertar demais. Eu não vou apertar demais. Portanto, se doer, é porque você precisa de ajuda. Combinado? Vamos orar. Nosso Deus, nós nos entregamos nas Tuas mãos mais uma vez. É tão bom estar na Tua presença. E queremos conversar sobre esse assunto da generosidade, que é um assunto divino, que é um plano que Tu estabelecestes para testar a nossa confiança nas Tuas providências. Queremos orar nessa manhã para que essa mensagem seja um desafio para aqueles que precisam de ajuda. Que essa mensagem seja uma confirmação na vida daqueles que possuem esse dom. E que possamos, através da Tua palavra, escutarmos a Tua voz. E que possamos decidir, nesta manhã, a responder a mensagem que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Oramos confiados
no teu Filho Jesus. Amém. Existem duas narrativas na Bíblia, no Antigo Testamento de forma mais específica, que descrevem o povo de Deus construindo uma casa para Deus. Dois relatos no Antigo Testamento onde nós podemos aprender de como o povo de Deus e os líderes do povo de Deus se juntaram num sonho semelhante a esse que nós estamos iniciando hoje. A um projeto como esse que estamos iniciando hoje. Um projeto de construir uma casa para Deus. Duas narrativas no Antigo Testamento nos trazem detalhes de como os líderes e o povo de Deus se relacionou com esse desafio financeiro de construir uma casa para Deus. Eu creio que esses relatos estão revelados não só como fatos históricos. Esses relatos estão ali como exemplos de como hoje nós devemos nos envolver em projetos como esse, de construir uma casa para Deus. Eu quero começar com o segundo relato primeiro. São dois relatos, mas eu vou ir de trás para frente. Nós vamos começar com o segundo, e o segundo é aquele que o Silvio mencionou aqui na oração. Eu até fiquei preocupado para ver se ele ia dar muito detalhe, porque faz parte da minha mensagem. Se você abrir a sua Bíblia, eu convido para que você me acompanhe. No livro de 1 Crônicas, nos capítulos 28 e 29, nós temos esse primeiro relato da construção de uma casa para Deus, a construção do templo. Davi tinha esse sonho. 1 Crônicas, capítulo 28 e capítulo 29. Silvio falou sobre a oferta de gratidão de Salomão na apresentação do templo. Eu vou conversar com vocês sobre a construção do templo. Em 1 Crônicas, capítulo 28 e 29, ali nós encontramos o sonho que Davi tinha de construir esse templo para Deus. E Deus chegou para Davi e falou: Davi, você não vai construir o templo. Você é um homem de guerra. Você já derramou muito sangue. Eu vou usar o seu filho Salomão para construir esse templo. E no capítulo 28 nós lemos que aqui como Deus revela para Davi o que Salomão deveria fazer para que ele conseguisse construir o templo. E esse capítulo inteiro fala da promessa de Deus de abençoar o projeto. O compromisso de Deus de abençoar o projeto que Salomão tinha de construir o templo se Salomão obedecesse às ordens do Senhor. O mais interessante nesse relato não é necessariamente o capítulo 28, onde vocês têm aí essa conversa de Davi com o povo, dizendo que Salomão ia construir o templo. E aí Davi diz que ali já estão todos os planos, tudo certo, Salomão só precisava obedecer a Deus. O mais interessante é o que nós encontramos no capítulo 29. O capítulo 29 descreve o envolvimento, o compromisso financeiro dos líderes e do povo na construção da casa de Deus. E aqui nós encontramos, queridos, um dos maiores exemplos de generosidade já encontrados na história da humanidade. Queria ler com vocês os primeiros 9 versos do capítulo 29 de 1 Crônicas. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e ninguém mais. Mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Aqui um senso de responsabilidade. Isso aqui não é projeto qualquer. Não estamos construindo uma casa para morar. Estamos construindo a casa de Deus. Forneci, verso 2, grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Davi dizendo aqui: forneci ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego
das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ou seja, uma oferta a mais, né, Lau? Como você mencionou. Não é para tirar das ofertas costumeiras, mas uma oferta a mais. É o que Davi está fazendo aqui. Verso 4. Ofereço, pois, 150 toneladas de ouro, puro de Ofir, e 245 toneladas de prata refinada, para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, verso 7 diz, eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 650 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. É muita tonelada aqui, hein? Verso 8, quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Queridos, que descrição fantástica das ofertas que se multiplicaram. Do rei Davi que iniciou a campanha, deu do seu bolso, das suas próprias riquezas, lançou o desafio para o povo, para os líderes deram de coração, os líderes desafiaram as pessoas comuns, as pessoas deram e toneladas de pedras preciosas, de valores foram oferecidos. E naquele dia, é estimado, escutem bem, é estimado que o valor total da oferta, dada pelo rei e pelo povo, foi de... Quem gostaria de chutar? Quanto vocês acham que deu a oferta? Pastor Jimmy. Uns 100 milhões, chutou alto, hein? 100 milhões. Quanto vocês acham que deram a oferta daquele dia? De um dia, isso aqui é um chamado. Talvez eles tenham dado em alguns vários dias, mas foi um apelo. 400 milhões de dólares. É a estimativa dos estudiosos que a oferta daquele dia trouxe para o templo. Impressionante, 400 milhões, isso é quase R$1 bilhão de ofertas que vieram voluntariamente, que saiu que não estava lá. 400 milhões de dólares, uma oferta de um só dia. Essa oferta mostra, sem dúvida, a generosidade e o comprometimento dos líderes e do povo com um projeto que traria honra e glória ao nome de Deus. Queridos, a mensagem principal dessa primeira experiência, na minha opinião, está na parte final do verso 5. De todos esses versos que lemos, a parte final do verso 5 é algo que eu queria que vocês notassem e guardassem de forma especial no coração. Aqui vem a parte final do verso 5. Quando Davi termina de dar a sua oferta, ele pergunta, e agora? Quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Eu deixo essa pergunta com vocês. E vamos agora mover para a primeira experiência do povo de Deus construindo uma igreja, um templo, um tabernáculo para Deus. A segunda, que na verdade é a primeira vez que a Bíblia menciona esse tipo de projeto, está no livro de Êxodo. Vamos para o livro de Êxodo, capítulos 35 e 36. No livro de Êxodo, capítulo 35 e 36, Moisés fala com o povo a respeito deste sonho que iniciou-se no coração de Deus. Foi Deus que disse, construam para mim um santuário.
porque eu quero habitar no meio de vocês. Que privilégio. De certa forma, é isso que a igreja representa para a gente hoje. Uma oportunidade de, como família, de como povo de Deus, estarmos juntos na casa de Deus, com Deus, de poder experimentar a sua presença, a sua glória, de poder cantar, de poder orar, de poder sair desse lugar cheio do Espírito Santo, sair desse lugar melhor, sair desse lugar mais parecidos com Jesus. E esse sonho iniciou-se no coração de Deus. Construam para mim um tabernáculo, eu quero morar com vocês. E aqui está relatado no capítulo 35 e 36 a construção desse tabernáculo. No capítulo 35, Moisés fala com o povo sobre esse projeto e ele pede duas coisas. Duas coisas. Eu quero que vocês leiam comigo e descubram que duas coisas são essas que Moisés está pedindo do povo. Capítulo 35, vamos começar no verso 4 até o verso 10. Procurem duas coisas que Moisés está pedindo do povo. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E verso 10. Todos os que dentre vocês forem capazes, virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. Quais são as duas coisas que Moisés está pedindo do povo aqui? A primeira, uma oferta. Ele está pedindo, assim como Davi pediu, uma oferta monetária. Tragam para a casa de Deus uma oferta daquilo que vocês possuem. O primeiro pedido foi de uma oferta monetária. O segundo pedido é o que está aí no verso 10. É um pouco sutil, mas é um outro pedido que Moisés faz. Qual é? Que eles participem com os dons e os talentos que eles têm. No verso 10, Moisés diz: e todos os que dentre vocês forem capazes de quê? De fazer as coisas que precisavam ser feitas no templo. Costurar, esculpir, montar, todos aqueles que tenham dons, que possam doar do seu tempo, do seu expertise, que contribuam para a construção do templo. Que Moisés pediu recursos financeiros e também pediu envolvimento das pessoas com os dons. Mas existe também uma terceira característica dessa generosidade do povo, que está no verso 5 e no verso 29. Verso 5 diz: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Verso 29. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas de quê? Voluntárias, para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Qual é a característica da oferta? Voluntária e de coração. Se não vier de coração e se não for voluntária, Deus não quer a sua oferta. Não tragam uma oferta que não seja de coração, que não seja voluntária. O que a igreja está fazendo é abrindo a oportunidade, estendendo um convite, para que você seja alvo das bênçãos de Deus. Um convite difícil, desafiador, porque essa não é a nossa natureza. A nossa natureza é de reter. A nossa natureza é de manter as possessões que temos. Não é de dar, não é de doar. Isso vem de Deus, isso é divino. Mas Deus convida para que o seu povo participe, para que nós possamos aprender mais do caráter de Deus, através dessa disciplina
da virtude, da generosidade. E diz o texto que cada um trouxe a sua oferta, o seu melhor. Valores diferentes, mas em atitude de adoração. Os valores eram bem diferentes, mas o espírito era o mesmo. E quando o espírito é de adoração, quando as ofertas são dadas em adoração, cada oferta tem o mesmo valor. Não importa quanto você vai doar. Quando a doação é feita com espírito de adoração e louvor, os valores na presença de Deus são os mesmos. O capítulo 36 fala sobre duas coisas impressionantes que aconteceram aqui. O capítulo 35, Moisés está preparando o povo para dar, fazendo o chamado. E o capítulo 36 mostra como o povo reagiu ao chamado. É uma coisa impressionante. Não sei quantos de vocês já perceberam isso na leitura normal da Bíblia que vocês têm, mas eu queria mostrar para vocês algo divino que aconteceu nessa experiência. Verso 3, no capítulo 36, nos diz, assim que o povo respondeu: receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Você vê, o convite foi para um dia, foi um convite como esse agora, que trouxéssemos as nossas ofertas, mas o povo não se contentou em trazer somente uma oferta grande no primeiro dia. Eles continuaram trazendo, manhã após manhã, as ofertas continuavam vindo. E as pessoas traziam essas ofertas para Moisés. E então vem o que aconteceu no verso 4. Por isso, verso 4, capítulo 36. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés, pararam de trabalhar, foram lá falar com Moisés e disseram: Moisés, o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento. E ouçam o que Moisés falou: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Amém? Queridos, que coisa impressionante. Eu nunca vi, pastor Jimmy, uma igreja onde os anciãos chegaram para o pastor e disseram: pastor, por favor, acaba com o momento de oferta e dízimo, a gente não precisa mais. A igreja já está cheia de recursos, nós já temos mais do que suficiente, pede para o povo parar de dar, a gente não precisa mais. Eu ainda não encontrei essa igreja. Mas aqui nós encontramos uma experiência espiritual tão forte do povo de Deus. Ofertas que vinham manhã após manhã, e Moisés teve que fazer um pronunciamento. E dizer: lembram do convite que eu fiz para vocês alguns dias atrás para doarem? Agora eu estou pedindo para vocês pararem. Parem, porque nós já temos suficiente. Eu quero que vocês entendam que a oferta que eles estavam oferecendo não era só uma oferta monetária. Eles também estavam oferecendo do seu tempo, eles estavam oferecendo o seu trabalho, eles estavam oferecendo os seus dons e os seus talentos para ajudar na construção da casa de Deus. Queridos, o nosso crescimento espiritual, escutem bem isso que eu vou dizer. O nosso crescimento espiritual depende dessas duas coisas: generosidade monetária e o nosso envolvimento. Por que eu gosto de ressaltar isso? Porque infelizmente se criou uma cultura dentro da igreja de que se eu participo com as minhas ofertas, com os meus dízimos, isso já é suficiente. E tem muita gente fazendo isso. Pessoas que são fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas,
mas não peça o meu tempo. Não peça o meu comprometimento. Não peça o meu ministério. Se é para se envolver, eu não tenho tempo, mas aqui está a minha oferta. Contrate aí um músico. Contrate um obreiro bíblico. Contrate mais 2, 3 pastores. Está aqui os recursos. Mas não peça o meu tempo. Não peça o meu envolvimento. A generosidade, ela tem 2 lados. As ofertas monetárias, o envolvimento financeiro e o envolvimento da nossa vida, que é a maior oferta que nós podemos dar para Deus. Nas duas declarações, nos 2 relatos do Antigo Testamento, na construção da casa de Deus, nós vemos a generosidade financeira e o envolvimento das pessoas na construção do templo. O envolvimento das pessoas nos projetos, o envolvimento das pessoas no ministério da casa de Deus. Queridos, como isso é importante nos dias em que vivemos hoje. Nós temos transferido para a igreja, para a instituição, a missão que Deus colocou para cada um de nós. Nós temos dado os nossos recursos para a ADRA, os nossos recursos para a conferência geral, para que os missionários vão, para que as pessoas trabalhem, enquanto nós não damos do nosso tempo e da nossa vida, daquilo que Deus nos deu. Nós precisamos nos envolver. Há espaço para todo mundo. Deus quer contar com você no ministério da igreja, com os dons e os talentos que Deus te deu. Lendo esse texto de Êxodo, no preparo dessa mensagem, eu parei para refletir. Por que será que esse povo deu tanto dinheiro? Por que será que esse povo não se contentou em levar somente a oferta do dia que Moisés pediu, mas eles continuaram levando manhã após manhã, manhã após manhã, até que Moisés teve que dizer, para! O que foi que aconteceu na vida dessas pessoas que fez? Porque isso é divino. O carnal é você mal dar na primeira vez que te pedem. É divino dar muito e dar sempre. E a única explicação que eu tenho para o que aconteceu, a única maneira que eu tenho de enxergar o porquê disso ter acontecido, a minha explicação para esse fenômeno é que naquele momento, naquele contexto, aquelas pessoas estavam vivendo uma experiência com Deus que eu oro para ter todos os dias. Os milagres que aquelas pessoas haviam experimentado, não muitos dias atrás. O contexto dessa passagem é que eles estavam no Sinai. Quem sabe, poucos dias atrás, eles haviam contemplado o rosto de Moisés, que estava glowing, cheio do Espírito Santo, na presença de Deus, e agora o povo vê um homem, o seu líder, que havia estado na presença de Deus. E Deus se manifesta no Monte Sinai. E eles olham para trás e se lembram do livramento. E eles olham para frente e pensam na promessa. Essa experiência com Deus, esse sentimento de estarem na presença de Deus, de saberem que eles são o povo de Deus e que eles vivem para Deus, essa experiência fez com que eles abrissem mão de tudo que eles tinham. Tudo que eu tenho é teu. E trouxeram oferta, manhã após manhã, até que Deus falou, tá bom, vocês já temos o suficiente. Essa experiência real com Deus fez com que essas pessoas, esse povo, tivesse essa generosidade divina. E qual tem sido a nossa experiência? Uma das maiores verdades dessa vida aplicada à generosidade foi dita por Jesus no Sermão do Monte. Eu acho que o grande desafio do meu coração, e talvez do coração de muitos aí, está aplicado justamente ao que Jesus deixou para nós no Sermão do Monte, no capítulo 6 do livro de Mateus. Eu queria terminar com essa passagem. Mateus capítulo 6, começando no verso 19. Vou esperar você achar. Mateus capítulo 6, verso 19. A
minha Bíblia diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vocês querem ver como isso aqui é verdade? Se o seu coração estiver no seu trabalho, onde é que você vai colocar a maior parte do seu tempo? No seu trabalho. Se o seu trabalho é o que ocupa o primeiro lugar no seu coração, se você vive para o seu trabalho, é ali que você vai colocar todas as suas energias, é ali que você vai gastar todo o seu tempo. É por isso que muitos estão busy e não há tempo para mais nada. Se o seu coração estiver nas suas posses, nos seus automóveis, ou na sua casa, muita gente colocando o coração na casa. É ali que você vai dedicar o seu tempo extra, porque você precisa renovar a casa, você precisa aumentar um quarto, você precisa trabalhar no basement, você precisa deixar aquela casa assim, valorizar a casa, você investiu na casa, você precisa fazer com que o seu dinheiro se multiplique. E se aquele negócio foi bom, você compra outra casa, e você investe em mais outra casa. Se o seu coração estiver em uma casa, em um imóvel, é ali que estará o seu tempo, é ali que estará a sua felicidade, é ali que estará a sua mente, é ali que estará tudo, o seu dinheiro, os seus recursos. Se o seu tempo, se o seu coração estiver na Bolsa de Valores, se você resolver investir na Bolsa de Valores, o que acontece com alguém que investe na Bolsa de Valores? Já conversei com várias pessoas que têm muito dinheiro em Bolsa de Valores. Sabe o que acontece com eles? Eles não saem da frente do computador. Por quê? Eles estão checando se está alto ou se está baixo, não é assim? Se subiu ou se desceu. Se está na hora de vender ou se está na hora de comprar. Eu lembro lendo um blog de uma pessoa, quando eu pensei que eu ia comprar alguma coisa, eu não tenho nada na Bolsa de Valores, mas um dia eu pensei em investir, comprar algumas ações, poucas disso, daquilo, comecei a ler sobre esse assunto. E eu fiquei com medo, e eu falei, isso aqui não é para mim. Porque todo lugar que eu lia, o pessoal dizia, se prepare para gastar tempo. Porque se você entrar nesse negócio, você precisa acompanhar. Você não é um negócio que você vai comprar e vai deixar. Não é investir na poupança, em savings. Você tem que estar ali, colocando sua energia, colocando a sua inteligência, colocando o seu tempo. Se o seu coração estiver nessas coisas, é ali que estará a sua vida. Jesus foi muito sábio quando ele falou desse tema. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Queridos, aqueles que não medem esforços para ajudar na causa de Deus, para doar, para dar mais dinheiro para a igreja, para financiar isso, para financiar um obreiro bíblico, para ajudar, para construir, quanto mais essas pessoas doam para Deus, mais o coração delas está nas coisas de Deus. É um princípio bíblico. Se você investir nas coisas de Deus, ali vai estar o seu coração. Ali vai estar o seu tempo. Ali vai estar a sua família. Ali vai estar a sua alegria. Ali vai estar o propósito da sua vida. Ali vai estar a razão da sua vida. Não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Queridos, eu não estou apertando demais. Mas se está doendo, é porque você precisa de ajuda. O propósito da mensagem dessa manhã não era apertar demais.
Mas se você está sentindo um desconforto, assim como eu estava sentindo no meu ombro, é porque você precisa de ajuda. É porque, quem sabe, o seu coração não esteja no lugar certo. É porque, quem sabe, as distrações dessa vida têm feito você se concentrar no mundo temporário. Investir todo o seu tempo, toda a sua vida, todos os seus recursos em coisas passageiras. E Deus te faz um convite nessa manhã. Deus te faz um convite para você parar, para você reavaliar as suas prioridades e para você colocar o seu coração naquilo que tem valor. E se está doendo, Deus não deixou a gente sem remédio. O antídoto, o remédio para a cura espiritual, no tema da generosidade, está nesse mesmo capítulo de Mateus 6. Capítulo 6 de Mateus, no verso 33, um texto tão conhecido. Queria convidar o Marcelo para tocar uma música, Marcelo. Nós vamos fazer um convite especial. E eu queria ler esse texto para vocês. Eu queria que vocês se preparassem para dar uma oferta especial para Deus. O texto e o remédio para a nossa cura espiritual é o que diz o verso 33 do capítulo 6. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que é que diz o texto? Eu quero que vocês leiam comigo. O que é que Deus diz aqui? Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Porque o reino de Deus dura para sempre. Busquem o reino de Deus, porque o reino de Deus não passa. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, porque o reino de Deus não desaponta ninguém. O reino de Deus traz felicidade, o reino de Deus traz saúde, o reino de Deus traz bênção, o reino de Deus traz milagres. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas outras coisas, os carros, as casas, os sonhos, a educação dos filhos, os planos que a gente tem, todas essas outras coisas que tiram o sono do povo de Deus, que faz a gente ter 3, 4, 5 empregos para poder sobreviver, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo: cuida daquilo que é meu e eu cuido do que é teu. Você quer relacionamento, partnership melhor que esse? Cuida do meu reino que eu cuido de você. Queridos, esse é o maior convite que Deus pode fazer para você. Ele quer salvar você. E para salvar você, Ele tem que te tirar dessa mentalidade de que aqui é o nosso reino. Aqui não é o nosso reino. Aqui é para a gente viver, para a gente sobreviver, para ter o necessário, para ter o mínimo. E qualquer coisa a mais é para Deus. É para Deus, porque Ele quer te salvar. A igreja nessa manhã vai te dar a oportunidade de ofertar para Deus. É o início de uma campanha para a gente poder ajudar a construir a casa de Deus, poder quitar esse terreno. Esse dinheiro, $740 mil, está aqui no bolso de vocês. E se não está todo aqui, vai vir amanhã, depois de amanhã, com milagres que Deus vai oferecer. Mas a gente tem que confiar, tem que colocar o coração no lugar que ele precisa estar, nas coisas de Deus. Quero que você pegue aí o seu convite para doar. Quem sabe você marcou aí $20. Está na hora de você fazer o que a minha esposa fez comigo. Risca e faça um compromisso maior de fé. $20 é muito pouco. Faça um pacto de fé com Deus. Ele vai te abençoar. Você não está dando para homens, você está dando para Deus. Ele não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer te salvar. E trabalhando na sua generosidade é uma das maneiras mais eficazes que Deus tem de trabalhar com o nosso coração.
Aqui a gente tem esse baú. Eu queria convidar vocês. Eles vão cantar? Nós vamos cantar, né? Enquanto a gente cante, em resposta ao desafio de Deus, que você venha, você coloque a sua oferta de gratidão, a sua oferta de fé, o seu pacto de fé nesse baú. Eu sei que Deus vai abençoar a sua vida. Só não é chuva não, um soldado só não é batalhão, uma flor sozinha tem seu valor, mas não é jardim, pois a força está na união, na sombra do melhor de cada um, o segredo está. Tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor. A esperança nos levou, maravilhas surgirão entre nós, unidos pelo amor. Uma voz sozinha não é coral, um amor sozinho não é total, uma nota só pode até soar, mas não é canção. Um atleta só não é time não, uma corda só não é violão, tem lá pra fazer arco-íris, só pintando azul. Chega de viver tão só, chega de viver pra si. É hora de fazer amigos, de falar de Cristo e de seu amor, pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união. Nós tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor. A esperança do fervor, maravilhas surgirão entre nós. O Espírito irá nos guiar e veremos a vitória final quando Cristo voltar. Pastor Jimmy nessa manhã representa amor. Jimmy representa todos vocês nessa manhã como líder espiritual dessa igreja. Eu queria convidar o pastor Puya que vem aqui também. Pastor Puya, would you join me up front? I want to pray for you. Yeah, you. I want to have a prayer of dedication for the Brazilian church who has this big dream about building a new church. And I know your church is on the same boat. You guys are also dreaming about it and doing similar things that we're doing here today. So I want to pray for you and for your church as well. Aqui temos esses dois homens de Deus, são responsáveis por congregações que estão sonhando com esse plano, com essa vitória espiritual de ter uma casa para Deus. E ao orar por eles, eu oro por todos vocês. Obrigado pelas ofertas. Que Deus abençoe de forma poderosa a vida de cada um de vocês. Vamos nos colocar em pé e terminar esse momento de adoração com uma palavra de oração.
Querido Deus, nós te agradecemos muito pelo privilégio que tivemos nesta manhã de estar na tua presença e te adorar. Esse é um momento muito especial na história dessa igreja, quando, como irmãos, como filhos de uma mesma família, nos unimos, assim como acabamos de cantar. Nos unimos com o mesmo propósito e com o mesmo sonho de poder honrar e glorificar o teu nome através da construção de uma casa de adoração para ti. Aqui, Senhor, tenho o pastor Jimmy e o pastor Puia à frente comigo, homens de Deus que representam duas igrejas que têm o mesmo sonho e o mesmo propósito. Que tu possas recompensar os esforços e as orações destes dois homens de Deus. Que tu possas, bom Deus, abençoar a igreja Miso e a igreja brasileira, para que eles possam, através da generosidade de seus membros, que eles possam sonhar alto e que eles possam se alegrar ao final dessa jornada, na certeza de que o Senhor esteve com eles e que o Senhor proveu todos os recursos para o cumprimento dessa missão. Tu abençoastes o teu povo no deserto. Tu abençoastes o teu povo em Canaã. E te pedimos o cumprimento da tua promessa nessa manhã para o teu povo aqui em Washington. Temos o mesmo Deus. Que o Senhor possa revelar-se a cada um de nós através de milagres. Que ao darmos possamos receber bênçãos espirituais. Que possamos sentir no nosso coração que, como Jesus disse, é mais abençoado e vitorioso dar do que receber. Possamos praticar esse princípio e que possamos nos alegrar na certeza de que o Senhor cuida de todas as outras coisas que necessitamos na nossa vida. Abençoa o teu povo. Coloque as tuas mãos sobre a nossa família, sobre as nossas vidas. E fazemos a promessa nessa hora de te servir para sempre. Em nome de Jesus. Amém. May God bless you. Thank you so much for being part of our worship service. You're welcome to stay. We have a fellowship dinner for all of you. Obrigado a todos vocês. Que Deus continue abençoando a campanha dessa igreja.